Vamos lá, terceiro ano, tudo certo com vocês? Mais uma aulinha de geografia. Hoje vamos falar sobre a industrialização clássica. A industrialização clássica é diferente da tardia e da planificada. Isso é assunto da última aula. Se você não assistiu, você tem que assistir. E hoje a gente vai falar da industrialização clássica, que é basicamente a industrialização de quem? Dos países desenvolvidos, dos países mais ricos, que se industrializaram primeiro. Por isso essa foto aí antiga aí, por isso que a gente chama ela de clássica. Quem é industrialização clássica, basicamente, a gente vai falar da industrialização dos Estados Unidos, vamos falar da industrialização dos países europeus e do Japão, basicamente. Dentro da Europa você tem ali uma diferença, você tem alguns países de industrialização tardia, você tem a União Soviética, basicamente, né, que teve industrialização planificada, a gente pode falar da Rússia hoje. Então a gente vai falar basicamente de industrialização dos Estados Unidos, Europa e Japão. Fica ligado aí, tem muita informação legal, tem muito conteúdo maneiro. Vai anotando aí as partes principais, os assuntos principais, e a gente vai chegar lá, beleza? Vamos começar então falando dos Estados Unidos, país aqui da América do Norte, um país com uma potência mundial econômica, que investe em tantos setores, não só na indústria, mas também como no setor agrícola, no setor de serviços. Mas a gente vai falar aqui hoje da questão industrial dos Estados Unidos. Estados Unidos, então, apesar de ter sido colônia da Inglaterra, é conhecido como industrialização clássica, até porque os Estados Unidos começam a se industrializar lá no século XIX. A gente chama atenção, estou chamando a atenção por esse sentido, porque basicamente os países de industrialização tardias foram colonizados. Tem Brasil, Argentina, os países da África, os países da Ásia, basicamente. Todos eles foram colônias de países europeus, inclusive os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra. Mas os Estados Unidos, por ter se desenvolvido muito e ter basicamente se industrializado lá no século XIX, também é uma industrialização clássica. Nos Estados Unidos estão as sedes aí das principais empresas e grupos empresariais do setor industrial do planeta, e aí várias marcas de indústrias que a gente conhece, que são transnacionais, a gente já estudou sobre isso, que vão se difundir aí pelo mundo, inclusive pelo Brasil. Aí você tem a Apple, McDonald's, Coca-Cola, YouTube, Google, Amazon, e por aí vai, né? Marcas de roupas, Levi's, e por aí vai. Beleza, galera? Então, são essas empresas que vão compor aí o setor industrial dos Estados Unidos. Tem uma infinidade a mais, não dá nem para colocar todas aí, mas a gente vai estudar a característica delas e a sua distribuição espacial nos Estados Unidos, tá? Basicamente isso. Quando a gente fala de industrialização dos Estados Unidos, a gente pode regionalizar em basicamente duas regiões principais, em dois cinturões, tá? Que nos Estados Unidos tem muito disso, você ter as atividades muito regionalizadas, diferente no Brasil, que é tudo junto, você tem até uma concentração industrial maior em certas regiões, mas nos Estados Unidos você tem essa questão de ser muito regionalizado, e isso é conhecido como belt, cinturão, beleza? E lá nos Estados Unidos nós vamos ter dois belts, dois cinturões industriais, que a gente vai chamar de Manufacturing Belt e a gente vai chamar de Sun Belt. Manufacturing Belt, cinturão fabril, e o Sun Belt aí que seria o cinturão do sol, a gente vai entender por que isso depois. Beleza? Então, o Manufacturing Belt, uma região mais a nordeste aqui dos Estados Unidos, e toda essa parte amarela que pega a parte do oeste dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos, aí o Sun Belt. A gente vai estudar essas duas partes aí. Beleza? Quando a gente fala então de Manufacturing Belt, a gente está falando dessa região industrial que fica aqui no nordeste dos Estados Unidos, quase ali, basicamente na fronteira já com o Canadá. É uma região que se desenvolveu devido a alguns fatores que a gente tem que ficar de olho aí, você tem que saber. Lembrando, tudo que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com as aulas passadas, basicamente. Tudo tem a ver lá com os fatores locacionais, que a gente já falou, tem a ver com o tipo de industrialização, mas tem muito a ver a aula de hoje com a questão dos fatores locacionais. Por que
a indústria ela acontece nesses dois pontos? Por que que tem lugar que tem mais indústrias do que outros? São os fatores locacionais. Agora, quando a gente for falar desse tipo de industrialização nesses locais, ficar de olho em que fator. Falando aí do Manufacturing Belt, tem que ficar de olho, por exemplo, que era uma região que tinha aí muitos recursos naturais, principalmente jazida de minério de ferro, aonde? Aqui na região dos Grandes Lagos. O que é os Grandes Lagos? Essa região aqui, ó, cheia de lago, que separa aí o Canadá dos Estados Unidos. É uma região que também tinha muito carvão mineral por ficar próximo aí dos Montes Apalaches. O que são os Montes Apalaches? Vamos dizer, uma cordilheira, um conjunto de áreas montanhosas que vão ficar aqui no lado leste dos Estados Unidos, toda essa parte marronzinha aqui, e inclusive ó, ficando aqui exatamente na área o quê? Do Manufacturing Belt. Claro que ali eu peguei um pouquinho do Canadá, mas exatamente essa área do Manufacturing Belt, que fica aí uma área onde vai ter os Montes Apalaches, que era uma área muito rica aí em carvão mineral. Então veja bem, o carvão mineral vai ser o quê? Energia. O minério de ferro vai ser o quê? Matéria-prima. Então olha aí os fatores locacionais, beleza? E tem mais um fator locacional muito importante nessa questão toda, que era o quê? A localização dos Grandes Lagos, que permitiu o quê? A navegação. Então você pode, né? Mas principalmente naquela época, podia o quê? Se deslocar de uma área para outra aqui, utilizando a navegação dos Grandes Lagos. Isso é um outro fator locacional, tá ligado aqui, ó, transporte. Então são vários fatores aí que fizeram com que aquela região lá se desenvolvesse primeiro, fosse aí o primeiro grande boom aí da industrialização dos Estados Unidos. E é lógico, você partindo do pressuposto que a Inglaterra está a leste ali na Europa, esse lado aqui seria um dos locais que primeiro aí teve o contato com a colonização. Lógico que a colonização começa aqui no sul dos Estados Unidos, mas logicamente essa região, por reunir os outros fatores locacionais, teve aí um impulso aí da industrialização. O Manufacturing Belt ele se caracteriza aí por várias características, principalmente por ter sido uma região que concentrou muita indústria pesada. Como a gente viu ali, minério de ferro, então era muita siderúrgica, muita metalúrgica, indústrias mais voltadas para a indústria pesada, beleza, galera? Essa é uma das coisas que eu ensinei lá no início da matéria, os tipos de indústria. E aí seria uma indústria de base, indústrias pesadas, indústrias siderúrgicas, metalúrgica, beleza? O Manufacturing Belt, essa região, ela já chegou a concentrar aí milhares de empresas, milhares, modo de falar, né, mas muitas empresas dos Estados Unidos, e ficou responsável aí por 75% da produção industrial dos Estados Unidos, ou seja, quase tudo dos Estados Unidos saía aí dessa região. Só que nos últimos tempos, você tem visto o quê? Uma desconcentração industrial. Na verdade, um esvaziamento dos tipos de indústria nessa região, beleza? Então, as paisagens são essas aqui atuais, ou seja, vários galpões sendo abandonados, vários galpões sendo desativados, ou até mudando aí de função, deixando de ser fábrica para servir para outras coisas, né? Que vai, claro que o espaço não vai ficar vazio, principalmente nos Estados Unidos, vai sendo ocupado e desenvolvendo aí outras atividades. E só que esses galpões antigos deram até um outro título para essa região, que já que era Manufacturing Belt, agora é muito conhecido como Rust Belt, ou seja, o cinturão aí do ferrugem, né? Que seria aí umas coisas mais antigas, como se tivesse abandonado. Esse processo de globalização, ele favoreceu essa desconcentração, porque muitas empresas elas saem daí exatamente buscando lugares que ofereçam vantagens locacionais melhores. Beleza? Lembra lá das aulas de fatores. Então, quais são os fatores? Essas empresas estão em busca de lugares que têm mão de obra mais barata, que pagam impostos mais baixos e principalmente leis ambientais mais frágeis.
Então essas indústrias que ficavam lá nos Estados Unidos, nesse local, eles estão procurando vantagens em outros países. Vão para outros países, ou até mesmo para outras regiões dos Estados Unidos, mas principalmente outros países, procurando outras vantagens. E aí você tem um encolhimento do Manufacturing Belt, principalmente das atividades industriais nessa área dos Estados Unidos. Lembrando que naquela área ali do Nordeste dos Estados Unidos, onde vão ficar as principais cidades, Nova York, Washington, Boston e outras cidades ali em volta dos Grandes Lagos. Beleza? E é aí então que vai surgir uma outra região de industrialização muito importante nos Estados Unidos, que vai ser conhecido como Sun Belt. O Sun Belt também é conhecido aí como Cinturão do Sol, exatamente porque vai pegar uma área muito próxima do litoral, uma área muito ensolarada, principalmente aqui no sul dos Estados Unidos, onde vão ficar cidades importantes como a Califórnia, beleza? E aí, o que acontece? Essa região ela tem uma outra característica em comparação com o Manufacturing Belt. Primeiro, essa região ela começa a se desenvolver, primeiro com algumas indústrias têxteis, de roupas, beleza? Mas essa região ela vai ter um impulso muito grande, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, após 1960, aí com o aumento da extração de petróleo no Texas, com o desenvolvimento da indústria aeroespacial na Flórida. Quando eu estou falando de Flórida, eu estou falando basicamente dessa península aqui, onde fica Miami, Orlando. Então você tem a NASA, por exemplo, né? Toda a indústria aeroespacial e outras indústrias de fabricação de aviões. Mas você vai ter, na verdade, um grande impulso após a Segunda Guerra Mundial, porque a gente está entrando numa fase o quê? Tecnológica. Você entra na fase pós-Segunda Guerra Mundial de Guerra Fria, corrida espacial, corrida armamentista, lembra aquelas aulas de Guerra Fria? E com isso você tem, principalmente com a corrida espacial, um avanço nessas questões espaciais. Você tem aí União Soviética colocando homem à Lua, homem no espaço, cadela no espaço, e os Estados Unidos vai protagonizar o quê? A ida do homem à Lua. Por isso que tem a questão aí do desenvolvimento aeroespacial. E junto com isso tudo, você tem um desenvolvimento de quê? Tecnologia, surgimento de computadores, surgimento de novas tecnologias. E com isso vai fazer surgir nessa região do Sun Belt, de repente, com certeza, a área mais tecnológica do mundo, conhecida aí como Vale do Silício. Beleza? É a área industrial mais moderna que existe no mundo. O Vale do Silício, ele é um conjunto aí de pequenas regiões, pequenas cidades, na verdade, várias cidadezinhas pequenas, com várias empresas ligadas aí no setor de microinformática, microeletrônica, robótica, química fina, biotecnologia, típica aí da terceira revolução industrial. Então são várias cidadezinhas próximas que vão concentrar grande número de empresas, e não só de empresas, mas também de universidades. E isso aí vai remeter a um conceito que a gente aprendeu na última aula, que é o conceito de quê? De tecnopolo. Então, na verdade, o Vale do Silício é um grande tecnopolo voltado basicamente aí para a tecnologia. Olhando no mapa, ali onde eu fiz aquele círculo é exatamente o tecnopolo, conhecido como Vale do Silício, que vai pegar aí pequenas cidades num pequeno curto quilômetro ali, né? Um pequeno espaço ali onde várias cidades vão estar juntas, onde vão se reunir aí as maiores empresas de tecnologia do mundo. Então é nesse curto espaço ali entre essas cidades que vão ter empresas como a Google, como o Facebook, a Microsoft, a Apple, a HP, a Intel e várias outras, e a Yahoo, que são empresas do ramo tecnológico, que vão ficar concentradas aí. Mas por que elas estão concentradas aí? Principalmente devido a algumas vantagens locacionais, como por exemplo a proximidade aí com o Oceano Pacífico. E o que o Oceano Pacífico tem a ver? Ele é exatamente o quê?
o trajeto, o ponto de trajeto entre os principais pontos de economia asiática. Japão, Austrália, que fica na Oceania, né? Mas Japão, China, Austrália, todos eles ali no Pacífico. Quando a gente olha para esse mapa aqui, e a gente tem a ideia daqui na verdade aqui do Vale do Silício, a gente vê que daqui você tem uma grande ligação com o Japão, você tem uma grande ligação aqui com a China, você tem a ligação aqui com a Austrália, que vai ficar mais aqui ao sul. Então é uma região que é muito favorecida por essa localização, por estar mais na parte pacífica e você já interligar com os países asiáticos. Outra questão muito importante é a existência de várias universidades, institutos de pesquisa, que vão fornecer mão de obra qualificada para o Vale do Silício. Lembrando, isso é característica de quê? De um tecnopolo. Então é basicamente isso aí que vai dar as características da industrialização europeia, da industrialização dos Estados Unidos. Tem que ficar ligado aí nessas duas áreas de industrialização, do Manufacturing Belt e do Sun Belt, e entender que no Sun Belt aí você tem o Vale do Silício, uma das áreas mais importantes de fabricação e de produção de tecnologia. Lembrando que não apenas fabrica, mas como desenvolve, por estar próximo de universidade. É por isso que é importante a gente entender o funcionamento do Tecnopolo, que vai ajudar aí também no desenvolvimento. Por isso que a gente vê tantos lançamentos da Apple, tantos lançamentos da Google, tantos lançamentos aí, exatamente porque existe toda uma indústria que trabalha 24 horas para produzir mais novas tecnologias. Beleza, galera? Então, essa foi aí as características da industrialização dos Estados Unidos e agora a gente vai ver basicamente a industrialização da Europa. Falando de industrialização da Europa, alguns fatores, algumas características têm que ficar muito claros para a gente. Primeiro, que a Europa foi o berço da primeira revolução industrial, lá no século XVIII, na Inglaterra. A gente já falou disso, a gente estava até em sala de aula ainda, quando a gente falou das revoluções industriais. A Europa, até hoje, então desde o século XVIII, ela apresenta uma das áreas mais expressivas, uma das regiões industriais mais expressivas do mundo. É ali na Europa que vão estar grandes indústrias também de tecnologia, grandes indústrias que a gente vai ver do ramo automobilístico, farmacêutico, de têxtil, beleza? E na verdade as grandes transnacionais, né? Que muitas vão ter suas sedes lá na Europa, mas vão ter suas unidades produtivas aí espalhadas pelo mundo como um todo, beleza? As maiores concentrações industriais da Europa, então, vão estar aonde? Isso aqui eu quero que vocês entendam, e exatamente também um fator locacional. As maiores concentrações vão estar nos vales dos rios da Europa. E aí a gente tem que olhar esses dois mapas aqui e entender um pouco da geografia europeia. Entender que essas partes mais alaranjadas e amarelas aqui são as partes mais planálticas e montanhosas da Europa, que são basicamente os Alpes, os Pirineus, umas partes mais altas, enquanto que toda essa parte mais verde aqui, ó, vão ser a parte da grande planície europeia, beleza? Pegando toda essa parte aqui. Essa grande planície europeia vão fazer com que a gente tenha na Europa grandes rios, grandes e volumosos rios, rios largos, rios de planície. E quando a gente fala de rios de planície, a gente está falando de rios o quê? Favoráveis à navegação. Então, por que as indústrias da Europa elas vão se concentrar basicamente nos vales dos rios? Porque, primeiro, que a civilização ela começou sempre nas margens dos rios, devido aí à proximidade do recurso hídrico, né? Proximidade de água. Então, é um fator importante, mas principalmente agora a gente está falando da questão do transporte. Porque muitas indústrias europeias vão se utilizar dos rios para transportar seus produtos do interior do continente até o litoral, onde pode ser aí transportados por navios pelos portos para outros continentes. Então esse transporte, basicamente do interior para a costa, para as zonas portuárias, são feitos basicamente de transporte pelos rios. Olha o fator locacional aí, isso é muito importante. Existem outras áreas, né? Então, falando das áreas dos rios, a gente está falando basicamente da vale do rio Ruhr
que vai pegar aí Alemanha, Bélgica, Países Baixos e o Vale do Rio Reno, entre França, Alemanha e Bélgica, que é basicamente essa área aqui, ó, que eu estou circulando no mapa. Bélgica, Países Baixos, né, Holanda, Alemanha, aí o norte da França, o nordeste da França, que são umas áreas industriais muito importantes, mas a gente tem também aqui o norte da Itália e algumas aglomerações na Espanha. Falando basicamente da Itália, a gente vai falar de uma área que vai ser banhada também pelo rio, o Rio Po, a gente vai falar dele daqui a pouco, e algumas pequenas áreas aqui na Espanha, algumas áreas em menor concentração, inclusive aqui na Rússia, né, basicamente não mostra no mapa, mas no leste europeu, onde você tem ali nas margens do rio Volga, e são heranças aí de uma indústria planificada lá da época da União Soviética. Beleza? Vamos falar um pouquinho então de alguns países europeus. Não tem como a gente falar da industrialização de todos os países europeus, mas vamos pegar alguns mais importantes que tem uma produção industrial mais em destaque ou que faz maior peso nas suas exportações. E o primeiro deles, a Alemanha. A Alemanha, apesar de ter iniciado em seu processo de industrialização após Inglaterra e França, é o país mais industrializado da Europa ultimamente, né? Atualmente é o mais industrializado. Então pensa, a Inglaterra foi o país pioneiro, mas foi ultrapassado aí, principalmente por Alemanha e por França, beleza? Então a França também vai ser ali um dos países que a gente vai falar, muito industrializado, mas a Alemanha é o principal. Só que a Alemanha ela tem alguns problemas assim para desenvolver. Então, apesar de ser o mais industrializado da Europa, um dos mais industrializados do mundo, a Alemanha é dependente de commodity. O que é commodity? A matéria-prima, minério de ferro, qualquer outro minério que vai ser utilizado na sua produção industrial. E uma das características da commodity é o que? A commodity ela é precificada internacionalmente. O preço dela varia de acordo com a bolsa de valores, meio que com a bolsa de valores. Então, tem épocas que a commodity ela pode estar num preço lá em cima, o que pode dificultar aí a aquisição de matéria-prima para as indústrias, e às vezes a commodity ela pode abaixar. Então, varia muito. O petróleo, por exemplo, é uma commodity. E a Alemanha é um território pequeno que ela não tem petróleo, ela não tem minério, ela não tem nada. Ela tem uma boa industrialização. Mas, basicamente, a matéria-prima é toda ela importada. Beleza? O que diferencia ela da Inglaterra? Lá na primeira Revolução Industrial, a gente já falou que essa primeira Revolução Industrial só acontece na Inglaterra exatamente porque alguns fatores impulsionaram isso, como disponibilidade de capital, a questão de ser próxima aí de reservas de carvão mineral, de minério de ferro. Esses fatores locacionais favoreceram a Inglaterra na época. Mas a Alemanha ultrapassou a Inglaterra mesmo sem ter esses fatores que ajudam, ou seja, ela importa isso tudo. Entre os principais produtos da indústria alemã se destaca a indústria automobilística. A gente vai ver agora várias empresas e marcas de carro que são da Alemanha. Você vai falar, mas produz aqui no Brasil. Não estou falando que produz, estou falando que é de origem alemã. Mas são muitas marcas transnacionais, a gente já estudou sobre as transnacionais. Elas vão colocar suas montadoras em outros países para se aproveitar de algumas vantagens, mas elas têm como origem a Alemanha. Como quem, por exemplo? A Mercedes, como o Audi, né, a marca Audi, a Volkswagen, muito famosa aqui no Brasil principalmente, né, que faz aí o Fusca, né, fez aí o Gol, tem aí o Fox, como o Porsche, que é muito famoso e muito caro, né? Você quase não vê Porsches pela rua devido aí ao seu preço. E a BMW, que também é muito famosa. Então você vê aí 5 marcas de carro, né? 5 montadores, fabricantes de carro de origem alemã. Claro que na Alemanha não se produz só carros, tem outros tipos de indústria, mas é o de maior destaque, principalmente aí nas suas exportações. Beleza? Vamos falar de outro país. E vamos falar agora então da França. A França que também tem uma grande produção industrial, o segundo país mais industrializado aí da Europa. E a França, ela tem uma regionalização, uma distribuição das suas indústrias
de uma forma mais espalhada, vamos dizer assim. A parte mais industrializada da França é exatamente a região de Paris, mas você tem aqui a região próxima da Alemanha, também uma região muito industrializada, e outras partes, né? Você tem aqui mais ao sul, um pouquinho mais ao nordeste, então você tem várias regiões de indústrias na França. Uma atividade bastante diversificada, com os setores aí principalmente aeroespacial, muitos fabricantes de aviões, eletrônica, automobilística, farmacêutica, química e moda, muito famosa. Então, no setor automobilístico, duas marcas muito importantes, inclusive tem muitos carros circulando no Brasil, que aí a gente vai falar principalmente da Renault e da Peugeot. A Renault que tem aí, né, o Renault Clio, tem o Sandero, muito famoso, Peugeot, também tem vários carros circulando no Brasil que são de origem francesa. E a questão da moda, que é muito famosa, a questão da química, antes de falar da química, que muitas vezes ela trabalha para moda, principalmente com o desenvolvimento aí de perfumes, e os perfumes franceses são muito importantes, muito famosos, né? E a questão da moda é que você tem muitos fabricantes de roupas, principalmente, que são muito famosas, algumas marcas muito famosas, como a Lacoste, por exemplo, uma marca até que é bastante cara, né? E são marcas todas elas francesas. Isso mostra a importância aí da indústria francesa. E como eu estava falando, muitas dessas indústrias elas são transnacionais, produzem, têm o seu escritório, a sua base, a sua sede lá na França, mas elas produzem aí em vários outros lugares do mundo. Beleza? Para fechar essa parte de Europa, vamos falar de mais um país, a Itália, que também tem uma grande produção industrial. A Itália, a maior concentração das suas indústrias, a gente já até viu lá no início do mapinha lá, mas estão exatamente no norte do país, exatamente por causa aí do Rio Pó. Então, quando a gente olha essa maior concentração aqui no norte do país, são exatamente essa região aqui nas margens do Rio Pó. Por quê? Exatamente o que a gente estava falando lá nos fatores locacionais da Europa, né? O que os rios favorecem? O transporte, principalmente. Então, essa região do norte da Itália ela é muito mais desenvolvida do que a parte sul da Itália. E as indústrias, elas favorecem muito. Então, é ali que estão as maiores marcas, principalmente de automóveis, que a gente vai ver daqui a pouco. Já no sul do país, já no sul aqui, né, uma parte mais ao sul do país, mais ao sul da bota e da Itália, estão concentradas aí as indústrias petroquímicas. O que são indústrias petroquímicas? Que estão voltadas aí principalmente para refinar o petróleo, então são refinarias de petróleo e empresas que estão ligadas aí à transformação do petróleo em produtos, que trabalham à base do petróleo. Por que elas estão localizadas mais ao sul do país? Outro fator locacional. Lembrando que muitos petróleo podem ser extraídos aqui no norte da África e que tem a facilidade de transporte para cá, e como o mar Mediterrâneo também pode servir aí como um grande meio de transporte, né, um grande fluxo para levar esse petróleo refinado no sul da Itália para os outros países também banhados pelo mar Mediterrâneo, além de fazer ali caminho também com o Oriente Médio, pela Síria. Então você tem toda essa questão que envolve o sul da Itália com essas indústrias petroquímicas. Entre as várias transnacionais italianas vão se destacar então as automobilísticas e a petroquímica. Falando de automobilística, a gente pode citar aí, por exemplo, a indústria que fabrica o Toro, né, que é a Fiat. Então a Fiat é uma fábrica italiana, apesar de ter muitos carros no Brasil da Fiat, é uma marca de origem italiana. E a maior de todas, né, de repente a mais desejada de todas, que é a Ferrari, que também é italiana, participa aí da Fórmula 1, que tem um dos carros mais valiosos do mundo, que também é de origem italiana. Falando aí de petroquímica, mas que também direciona seus produtos para a área automobilística, a gente pode citar aí a Pirelli, que é a grande fabricante de pneus, que vem aqui para o Brasil também, né, que abastece aí os carros de Fórmula 1 e também é uma fabricante italiana.
Beleza, galera? Então essas características aí dos principais produtores aí, dos principais países produtores da Europa. E para finalizar a aula a gente vai falar de quem? Do Japão. Industrialização do Japão. E para entender a industrialização do Japão, a gente tem que fazer aí voltar um pouco na história. Então um pouquinho de aula de história agora. Entender que a industrialização do Japão ela ocorre a partir lá de 1868, ou seja, final do século XIX. Por isso, industrialização clássica no início da era Meiji. O que é eras no Japão? Eras são basicamente, trocam-se de eras toda vez que você troca de imperador. O Japão, ele atualmente é uma monarquia, que é uma parlamentarista, você tem ali os parlamentos, mas no passado os imperadores tinham, né, muito mais poderes. Hoje, os imperadores no Japão são meio que figurativos, eles estão lá meio que para atividades cerimoniais, então eles não têm uma grande força de governo, já que basicamente o governo do Japão atualmente é feito aí pelo parlamento, assim como lá no Reino Unido. Mas quando você tem então a troca de imperadores, você tem a troca de eras. E quando entra então o Meiji, você começa a era Meiji, e a partir daí um grande desenvolvimento da atividade industrial no Japão. Principalmente com a criação aí do que a gente vai chamar de zaibatsus. O que são as zaibatsus? São conglomerados industriais familiares, ou seja, empresas de família, empresas pequenas, que muitas vezes empresas de famílias ricas, que vão comprar muitas vezes as indústrias já prontas, já toda ela equipadas pelo governo, equipadas pelo Estado. Essas famílias vão adquirir essas empresas e vão passar ali a cuidar ali da sua produção. Uma indústria muito famosa que era uma Zaibatsu e que hoje é uma grande montadora de carro é a Mitsubishi, que é de origem japonesa. Então você tem aí essa questão, então século XIX, você começa a industrialização japonesa e isso vem até chegar aí basicamente, né, ao século XX. Só que o Japão ele tem alguns problemas para o desenvolvimento da sua indústria. Então o principal desafio, o maior desafio para a modernização japonesa é a falta de recursos naturais. Isso se dá muito em conta por causa do tamanho do território do Japão. Quando a gente olha aqui para o tamanho do território japonês e compara, por exemplo, com o tamanho do território dos Estados Unidos, por exemplo, dá para a gente observar aí a grande diferença do tamanho do território. Então o Japão é um território pequeno, não tem muitos recursos naturais e para você ter indústria você precisa de matéria-prima. Então o que o Japão ele pensa em fazer? Qual foi a solução? Para enfrentar esse desafio, os líderes japoneses escolheram uma solução que as nações ocidentais escolheram, que foi de construir um império. O Japão decide então invadir e conquistar vários territórios vizinhos para, a partir dali, extrair sua matéria-prima. Então o Japão fica de olho em lugares como a Coreia, a Península da Coreia, lembrando que até então a Coreia era uma coisa só, né? Não tinha passado pela Guerra Fria ainda, você tinha a Coreia. O Japão conquista também uma parte do nordeste aqui da China, conhecido como a região da Manchúria. Você tem o Japão conquistando aqui a ilha de Taiwan, que faz parte da China. Então o Japão se expandindo e aumentando aí suas colônias, porque ele podia extrair matérias-primas das colônias, inclusive as colônias podiam servir de mercado consumidor para os seus produtos. Lembrando que o mercado consumidor também é um fator locacional importante, né? Então você tem aí essas questões. E aí o que vai acontecer? Com o objetivo de alcançar ainda mais territórios, o Japão vai atacar uma base militar dos Estados Unidos, a base de Pearl Harbor, e vai declarar guerra contra os Estados Unidos. O que é a ilha de Pearl Harbor? Aqui, ó, basicamente, lá no meio do Pacífico. O que os Estados Unidos vai fazer então? Vai atacar lá a base militar dos Estados Unidos, declara guerra contra os Estados Unidos e aí começa um conflito. E quem é que vai se dar melhor nisso tudo aí? Né? A gente já estudou a Segunda Guerra Mundial e vamos lembrar que o Japão ele foi arrasado pela guerra. O Japão, inclusive, sofre, né,
com o lançamento de 2 bombas atômicas dos Estados Unidos em cima do Japão. Então ele arrasa aí com o Japão. Mas pós-guerra, olha que doideira, uma significante ajuda financeira, principalmente vindo dos Estados Unidos. Olha que doideira, os Estados Unidos acabou de jogar uma bomba em cima do Japão, acabou com o Japão, e agora os Estados Unidos vai o quê? Ajudar financeiramente o Japão, num plano que ficou conhecido como Plano Colombo. Então ele ajuda financeiramente o Japão, e pós-guerra o Japão passou por grandes mudanças políticas e teve uma recuperação econômica extraordinária. Essa recuperação econômica ficou conhecida aí como milagre japonês, devido à velocidade com que o Japão se recupera. Galera, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Ou seja, coisa de 50 anos, de 1950 até os anos 2000, a indústria japonesa já tinha se recuperado muito rápido. A indústria japonesa já tinha muito mais indústria do que países que não passaram por guerra nenhuma. Muita doideira. A gente vai ver alguns fatores que vai ocasionar aí o milagre japonês, né? Então, o que contribuiu para que essa indústria japonesa se desenvolvesse numa velocidade tão rápida aí, principalmente pós-guerra mundial e principalmente por ela ter sofrido na guerra? Alguns fatores que a gente tem que ficar de olho aí, tá? Primeiro, esse investimento dos Estados Unidos, Plano Colombo. Então, assim como aconteceu com basicamente todos os países pós-guerra que se industrializaram, foi com a ajuda dos Estados Unidos. A gente falou de quem aqui hoje? A gente falou da Alemanha, a gente falou da França e a gente falou da Itália, lá na Europa. Esses países receberam a ajuda dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, no chamado Plano Marshall. Lembra disso? A aula lá do segundo ano. Então, esse Plano Marshall ajudou os países europeus e os Estados Unidos também ajudam o Japão no Plano Colombo. E aí você tem dinheiro para quê? Para investir nas suas indústrias. Lembrando que capital também é um fator locacional, também é um dos pressupostos para você desenvolver essa indústria. Não é isso? Então você tem aí os investimentos dos Estados Unidos, você tem aqui um forte investimento do Japão na educação da população, principalmente com a intenção de formar uma mão de obra qualificada. Você vê que é muita questão de mentalidade mesmo de país, né? Você investir forte na educação, lembrando que a educação está associada ao desenvolvimento do país. O Japão é prova disso, o país que investe em educação. É um país que cresce economicamente. O Japão é um dos países mais desenvolvidos no mundo. E um dos motivos está aí, ó. Forte investimento na educação, mão de obra qualificada. Beleza? Você tem uma tecnologia fabril que já existia antes da guerra, o que facilitou a reestruturação do país. Então o Japão ele não começa suas indústrias pós Segunda Guerra Mundial. Por isso que não é industrialização tardia. Ele começa suas indústrias lá depois da Era Meiji, lá no final do século XIX. Então você tem ali as bombas atingindo Hiroshima e Nagasaki, mas você já tinha uma grande estrutura montada em outras cidades da produção industrial. E para isso, né, você se reerguer depois, isso foi muito favorável. Você tem as indústrias bélicas, as indústrias de armas que funcionaram durante a época, né? As indústrias que forneciam produtos para a guerra, se transformando em indústrias de alta tecnologia, principalmente aí com aparelhos ópticos, né? E principalmente os fotográficos. A gente vai ver que grandes indústrias de câmeras fotográficas são japonesas, a gente vai ver ali no próximo slide. O governo privilegiou aí e beneficiou as exportações, ou seja, ajudando o país a exportar, mas aqui tem uma questão muito importante, que o governo ele vai fazer o quê? A prática do protecionismo. Isso a gente estudou ano passado, que era taxar os produtos de fora, principalmente para quê? Para que os consumidores internos do Japão dessem preferência aos produtos internos. Então você taxa os produtos de fora, aumenta aí, né, o imposto, faz aí uma barreira protecionista e vai fazer com que os seus produtos eles fiquem mais baratos para exportação e para o seu mercado consumidor interno. Você tem aí o governo japonês concedendo vários empréstimos para que as indústrias pudessem se expandir no país no pós-guerra, e um fator cultural, que é muito importante também, que não se deve deixar de lado,
que é uma coisa que sempre dizem, né? Ah, o povo japonês ele é muito educado, o povo japonês ele é muito trabalhador, porque o povo japonês tem uma disciplina muito grande. Isso favorece também aí a cultura, já essa questão da educação, a questão de trabalhar bastante, ao desenvolvimento do Japão. Beleza? E para finalizar a aula, a gente vai ver alguns tipos de indústrias japonesas que vocês conhecem, né? Que vocês veem no dia a dia, e são de origem japonesa, então algumas só, porque a indústria japonesa é muito vasta, diversificada, tem muita indústria, mas algumas que vocês possam conhecer e citar aqui, a gente pode citar a Sony, que fabrica câmeras fotográficas e vários outros produtos, assim como a Nikon, que fabrica câmeras fotográficas, a Canon, e carros, né? A gente pode citar aqui a Toyota, pode citar a Nissan, pode falar aí da Honda, tem a Mitsubishi que a gente já falou, tem a Kawasaki que fabrica motos, mas tem a Honda também que fabrica motos, tem a Yamaha. E, inclusive, o Japão é um grande produtor de novas tecnologias, né? Muito ligados aí à robótica. O Japão é um país envolvido muito com tecnologia. Agora, como que consegue produzir tanta tecnologia? Como que um país desenvolve tecnologia? A partir da ciência, a partir de estudos em tecnologia, a partir de uma universidade, a partir de investimentos em educação. Quando você tem uma grande parcela da população que estudou, uma grande parcela da educação que estuda e que investe em conhecimento científico, aí está o resultado, né? Um grande país que produz muita tecnologia e exporta tecnologia para o mundo todo. A gente, como brasileiro, somos grandes consumidores desses produtos de origem japonesa. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido aí a aula, espero que essa aula tenha sido muito importante para você, que você tenha gostado. E nas próximas aulas a gente vai dando continuidade aos nossos conteúdos. Beleza, galera? Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima aula.